Aquilo que a gente chama de frustração, Deus pode estar chamando de proteção, irmão. Deus pode estar poupando você de algo melhor que Ele tem logo à frente. Irmão, vamos ser sinceros, tem algum homem comigo aqui e fala Tem que treinar melhor isso aqui, hein, galera. Eu vou beber uma água e dar uma chance, respira aí. Tem algum homem comigo aqui e fala Melhorou. A gente tem que fazer um culto de homens, inclusive, hein? Pai, Leandro, bota na agenda. Quantos acham que é uma boa um culto de homens aqui? A gente faz um barbecue, faz um stand de tiros aqui atrás. Que mais? A gente troca óleo de carro. Aqueles caras bem roots. Vamos fazer o quê? Vamos trocar óleo do carro. Ai, Jesus, é muito bom essa igreja. O que eu estava falando mesmo? Ninguém sabe eu que ia começar a falar, né? Amém, eu recebo. Mas era uma outra... lembrei. Pera aí que eu esqueci, juro. Cara, eu lembrei e esqueci tão rápido, que loucura. Lembrei, agora foi. Os homens que estão comigo aqui. Vamos ser sinceros, irmão. Agora é a hora de você fazer bonito, porque se a sua esposa estiver do lado, você não pode deixar margem para dúvida, ok? Vamos ser sinceros. Você já teve uma namorada que você sofreu quando o relacionamento terminou? Com exceção do Leandro. Mas hoje você olha para trás e você fala, Deus, obrigado pelo livramento. Alguém já passou por isso? Reza a lenda, isso é uma história que a minha mãe conta, não sei se é real, mas o meu pai sempre concorda quando ela conta. Que tem uma namorada do meu pai, que quando eles viram anos depois, minha mãe até encheu o peito e falou assim, Você está entendendo ou não? Só que naquele momento, cara, é tudo que eu quero, ela que eu quero, pelo amor de Deus, ela que eu quero. 10 anos depois, a menina virou hipster, tá tomando chá de cogumelo. Você fala, mano do céu, que livramento que Deus me deu. Então tem coisas que Deus está soprando no seu ouvido, falando assim, não é para você, ou não é agora, ou não é para esse tempo, ou não é desse jeito. O problema é que às vezes a gente pede para que a vontade de Deus seja feita, desde que a vontade dele seja a nossa. Deus, eu quero a tua vontade, desde que ela seja idêntica à minha. Às vezes a gente tenta pegar alguns atalhos, irmão. O problema de viver em busca de atalhos é que a gente se perde no caminho. Eu não vou ser hipócrita de dizer que a gente não pega um ou outro atalho, a gente pega atalhos. Eu como escondido à noite às vezes para que a Zinha não vê. Estou confessando publicamente aqui. A gente pega alguns atalhos, mas viver de atalhos vai fazer você se perder no caminho. Então eu preciso entender, cara, Deus sabe do que está fazendo. Olha que coisa louca aí, essa percepção. Deixa eu desenhar isso de forma quase didática. Eu tenho 33 anos. Alguém pode dizer, uau. Obrigado, gente, eu sei que eu estou conservado, não parece. Eu tenho 33 anos e eu devo ter uns 30 anos de consciência. Porque quando eu era menor eu não lembro de muita coisa. Mas vamos imaginar que eu tenha 30 anos de consciência. Então eu tenho 30 anos de consciência de mundo. De tempo, de espaço, de perspectivas. E olha que loucura. Nesses 30 anos que eu tenho acesso à imaginação. Ou seja, eu imagino como vai ser o futuro. E eu tenho acesso a lembranças. Eu lembro do que aconteceu no passado. O sangue de Jesus tem poder. Queima esse som, Jesus. Fusível queimado agora. Deve ser algum gringo, com certeza algum gringo passando. Alguns entenderam a piada. Seguinte, Seguinte, pessoal. Eu não posso esquecer o que eu estava falando de novo. Tá, eu tenho 30 anos de consciência de tempo, espaço, eu tenho imaginação a respeito do futuro e eu tenho algumas memórias a respeito do passado. Mas eu não sei o que vai acontecer no ano que vem. Eu posso projetar, eu posso declarar, eu posso imaginar, mas você percebe que isso é só uma consciência a respeito do que eu acredito que vai acontecer, mas eu não sei o que de fato vai acontecer. Agora, eu sirvo a um Deus que sabe o que aconteceu, sabe o que está acontecendo e sabe o que vai acontecer. E ainda assim, às vezes sem perceber, a gente insiste em acreditar que sabe o que é melhor do que aquele que passeia na eternidade.
Para pensar, eu tenho 30 anos de consciência. Ele desenhou a história, ele definiu o tempo, ele pariu a eternidade, irmão. Deus não nasceu da eternidade, ele pariu a eternidade. Ele passeia na eternidade passada, no futuro. Ele sabe de todas as coisas, em todo tempo, em toda estação. E ainda assim, às vezes a gente com 30, 40, 50 anos quer teimar com Deus, que a gente sabe o que é melhor pra gente, irmão. A gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então a gente precisa ressignificar quem é Deus e o que Ele pode. Como lidar com portas fechadas, entendendo que toda porta que Deus fecha é uma bênção, irmão, é um deleite, eu não posso espernear, eu preciso agradecer. Entendendo que toda porta que Deus abre, pode todo mundo se levantar contra, mas não há como fechar aquilo que o próprio Deus abriu. Você está comigo? Diga amém. Tentaram parar José, Deus mandou chamar José. Tentaram esconder Davi, Deus mandou chamar Davi. Tentaram parar Moisés, Deus mandou chamar Moisés. Tentaram matar Jesus, irmão. No terceiro dia Deus mandou chamar Jesus. Pode ter alguém ou alguma situação tentando parar você. Eu vim só te lembrar que Deus continua chamando você. Então a gente tem que definir para onde a gente olha. Se a gente está olhando para quem tenta parar, ou se a gente está com o nosso olhar fixo em quem está chamando a gente. Existem coisas novas sendo geradas por Deus todos os dias. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Vocês não percebem? Gerando fontes em meio a desertos, gerando provisão em meio à falta, gerando luz em meio à escuridão, gerando cura em meio à doença, gerando vida em meio à morte. Isso é quem Ele é, irmão. Não é o que Ele faz, é quem Ele é. O problema é que às vezes a gente para ficar olhando para quem quer parar a gente, quando a gente deveria estar olhando para quem chamou a gente. Irmão, podem tentar te calar, mas ninguém cala quem Deus deu voz. Podem tentar te parar, mas ninguém para quem o próprio Deus chamou. Isso não é positivismo, isso é fé. Cada herói da fé tentaram parar de alguma forma. Tentaram calar Daniel no meio da Babilônia. Tentaram calar aqueles homens dentro da fornalha. Cada herói da fé. Sabe o que é interessante? A gente olha para alguns deles e a gente percebe que enquanto estava acontecendo não fazia sentido, mas depois que aconteceu ninguém entendeu nada. Sabe aquela história de eu só acredito vendo e quando eu vi não acreditei? Lembra do endemoniado gadareno? Ninguém entendeu nada, mano. Imagina a pessoa que viu ele pela última vez endemoniado, viu dias depois, o cara se tornou um evangelista, está pregando numa Decápolis. Mano, você lembra do endemoniado gadareno? Lembro. Está pregando. Sério. Está na Hillsong Conference esse mês. O cara é um fenômeno, está pregando em 10 cidades, se tornou um testemunho vivo. Você imagina o que pensaram? Irmão, olha para cá. Você imagina o que pensaram quando viram Noé depois do dilúvio? Sabe o que pensaram? Nada. Ninguém estava lá. Deixa eu clarificar aqui, ó. Você vai vendo o delay que as loiras vão entendendo depois. Aí você vai... Vou explicar melhor. O que pensaram quando viram Noé depois do dilúvio? Nada. Ninguém estava lá. Mas todo mundo tinha... Cara, isso é muito forte. Todo mundo tinha uma opinião para dar a respeito do que Noé estava fazendo enquanto ele estava fazendo. Mas ninguém tinha uma opinião mais para dar em relação ao que Noé fez depois que Deus começou a fazer. Então está aqui Noé fazendo. O que você está fazendo? Uma arca. Mano, deixa de ser estúpido. Está tendo uma crise de riso. Hã? Entendeu agora, né? Então, deixa eu desenhar, Lê. Teve uma arca, veio um dilúvio, depois não tinha mais nada. Então quem dava opinião antes do dilúvio não tinha opinião depois do dilúvio. Por quê? Porque acabou a história. Deus ressignificou a história. Irmão, olha para mim. Noé está lá construindo a arca. Todo mundo olha e fala, estúpido. Começa a cair as primeiras gotas de chuva. Fenômeno. Eu vou trazer para o mundo do business, ok? Eu li uma frase um tempo atrás que eu achei incrível. Diz o seguinte, a diferença entre o louco e o, sei lá, o empreendedor, o ousado, você pega a característica que você quiser, é que o louco desistiu. Porque se o Elon Musk tivesse desistido um pouco antes de acontecer o PayPal, a gente não teria visto ele fazer a Tesla ou o SpaceX.
Se o cara que inventou a lâmpada, ou a internet, ou o ar-condicionado, alguém pode dizer glória a Deus pelo cara que inventou o ar-condicionado? Glória a Deus, que Deus o tenha, deve estar bem refrigerado num lugar seguro, que esse cara é um fenômeno. Mas talvez quando ele estava tentando descobrir, foi considerado como louco. E assim foram nós da fé. Davi era um entregador de marmita, irmão. Davi trabalhava no Uber Eats, estava levando comida para os irmãos. Era isso que ele estava fazendo. A Bíblia diz que ele estava levando, se eu não me engano, queijo para os irmãos que estavam na guerra. Davi não estava alistado. Não, é sério. Davi não estava alistado. Davi não estava na rota daquele dia. Davi não foi nem intimidado pelo gigante. Davi ouviu o gigante intimidando o exército. Então entende uma coisa, irmão. A gente precisa entender que existem algumas coisas que enquanto estão acontecendo, você é improvável, as pessoas podem ridicularizar você, ninguém vai acreditar em você. Só que depois que Deus cumpre o que Ele prometeu, tudo faz sentido. Então o convite de Deus é, que tal você começar a andar segundo a altura da identidade que eu te dei? Você não precisa esperar o trono para andar como um príncipe, você não precisa esperar a tempestade passar para acalmar o teu coração. E esse é o maior desafio, irmão. O nosso coração ficar em paz quando a crise passa, isso não é fé. Isso é óbvio. Qualquer pessoa que crê em Buda ou qualquer outra coisa consegue descansar depois da tempestade. E nada contra religiões, vocês nunca me viram pregando contra, mas se você pegar qualquer pessoa, ateu, ou que crê em qualquer outra coisa, consegue acreditar que está tudo bem quando a doença passa, quando a crise passa, quando a tempestade passa, quando o gigante passa, quando... Agora, fé é tratar aquilo que não é como se já fosse. Fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Você está comigo? Diga amém. Toda porta que Deus fecha, irmão, a gente tem que ter esse entendimento. É uma promessa que se abre. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Sabe, a palavra de hoje é hora de reconstruir. E a gente precisa entender. Eu queria pedir a galera da produção, por favor, ficar out aqui. Eu preciso da sua máxima atenção. Ninguém se distraia, vamos junto até o final. É tempo de reconstruir. E a gente precisa entender que existem momentos, tempo para todas as coisas. Tempo de começar, tempo de reavaliar o que foi feito, tempo de reconstruir a partir das ruínas do que se perdeu, há tempo de olhar para trás e reavaliar. Deus, eu entrei em portas que não foi o Senhor que abriu, eu não quero errar de novo. Tem algo que o pastor Márcio fala que a grande verdade é que a gente precisa se preocupar não tanto só em acertar, mas em errar menos. E eu acho que a gente está diante de um cenário em que a gente tem essa oportunidade, a gente dizer, Jesus, eu quero errar menos, eu não quero entrar em portas que o Senhor não tem para mim, eu não quero viver palavras que o Senhor não tem para mim, eu não quero fazer alianças que o Senhor não tem para mim, eu quero reconstruir do jeito certo. Você está comigo? Então é hora de reconstruir. Sabe, eu quero falar um pouco hoje da história de Noé, e me chama a atenção inúmeras coisas na história de Noé. A primeira coisa que me chama a atenção na história de Noé é que Deus pede para ele construir algo que iria abrigar ele da chuva. A loucura é que a gente não tem registro se de fato já havia chuva até aquele momento. Quando o jardim foi criado, a Bíblia diz que vinha uma névoa que surgia do solo e irrigava toda a criação. Você sabia disso? Esse sistema de irrigação que a gente usa hoje, super moderno, foi criado por Deus lá no jardim, quando nada existia. Então a chuva, não existia esse ciclo de águas que vinha a água do céu para regar a terra, mas a água vinha da própria terra e irrigava toda ela. Então a gente não tem registros históricos a respeito disso. E existe uma linha teológica que acredita que até aquele momento não havia chovido. Então Deus está dizendo para Noé, prepara algo que você não sabe o que é, para um tempo que você não sabe qual é. Prepara algo que você não sabe o que é, para um tempo que você não sabe qual é. Ei, guarda isso no teu coração. Toda direção profética e toda visão de futuro que Deus te dá, fala de um tempo que ainda não existe. É por isso que o profético sempre remete à antecipação. É Deus mostrando para você antes de todo mundo aquilo que Ele quer que você enxergue, mesmo se ninguém estiver enxergando.
É por isso que uma visão, às vezes ela é compartilhada, mas nem todo mundo consegue acreditar na visão que você carrega. Por quê? Porque Deus falou com você, não falou com outro. Não se frustra se nem todo mundo acredita na visão que você carrega. Nem todo mundo estava lá quando Deus te deu ela. Então guarda isso. Então esse é o primeiro ponto que me chama a atenção em relação a Noé. Deus chama Noé para construir algo que ele não conhece, por um tempo que ele não sabe qual vai ser. Mas sabe qual é a grande verdade? É que Noé se moveu por uma direção e não por uma sensação. Tem muita gente frustrada porque se move pelo que sente e não pelo que Deus fala. Deus está falando: ei, você quer reconstruir? Então esquece aquilo que você está sentindo. Os seus sentimentos, eles vão sabotar você. As suas emoções podem sabotar você. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então Deus está falando: ei, não se move pelo que sente, não se move pelo que acha, não se move pelo que dizem, não se move nem pelo que você vê, se move pelo que eu vou mostrar para você. Você está comigo? Então a primeira coisa que me chama a atenção, o que Deus orientou Noé para fazer não tinha lógica. Essa é a primeira chave que eu quero compartilhar com você. Não havia lógica. E essa é a grande chave para o milagre. As maiores experiências de fé, elas sempre vão negar a lógica. As maiores experiências de fé, elas sempre vão refutar a lógica, subjugar a lógica. Por quê? Porque fé significa crer no que Deus falou. Fé significa, não me importa se a física diz que é impossível andar sobre as águas, Jesus está andando sobre as águas, então eu vou andar também. Não importa se a física diz que o mar não tem como se abrir e ele manter em paralelo, como se fossem muralhas feitas de água, até que o povo passe por uma porção seca. Não importa. Se Deus disse, toca o cajado, eu vou tocar o cajado e vai acontecer. Cara, Jesus chega num ponto em que ele fala: Pedro, a gente precisa pagar os impostos. E acredita-se que os impostos foram pagos por Jesus e Pedro porque os outros discípulos eram tão jovens a ponto de não precisar pagar impostos ainda. Jesus chama alguns que eram jovens, outros adolescentes, provavelmente. Então, quando eles precisam pagar o imposto, ele fala: ei, Pedro, cara, isso é muito poderoso, vamos junto, cara. Tem algo de Deus fresco para ser derramado aqui hoje. Ele diz: ei, Pedro, faz o que você sabe. Vai próximo do mar e traz um peixe. E quando você pescar esse peixe, dentro da boca dele vai ter uma moeda de ouro, suficiente para pagar os impostos. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Sabe o que é interessante? Deus sempre vai usar talentos naturais para atrair o sobrenatural. Pedro, o que você sabe fazer? Pescar. Então pesca. Porque naquilo que você pode, se manifesta aquilo que só eu posso fazer. Pedro poderia pescar por 30 anos, aquilo não aconteceria sem que antes houvesse uma palavra de Jesus. Então ele está dizendo: você vai fazer o que você sempre fez, mas você vai viver o que você nunca viveu. Cara, isso é muito poderoso. Você vai fazer o que você sempre fez, mas você vai viver o que você nunca viveu. Se Pedro fosse agricultor, certamente Jesus diria: Pedro, onde é que tem uma plantação aqui perto? Ah, Senhor, tem a tantas milhas de onde a gente está. Então vai lá e vai na árvore X e colhe algo dela. E ele abriria um fruto e teria uma moeda de ouro lá. Se Pedro fosse, sei lá, cara, o que Pedro poderia ser naquela época? Se Pedro fosse um carpinteiro, ele ia falar: ei, Pedro, pega qualquer trabalho feito de madeira e parte no meio. E dentro dele vai ter aquilo que a gente precisa, porque Jesus, ele usa na linguagem que você entende, para você entender que, cara, eu sei como isso funciona, eu sei que isso aqui não é normal. Então Deus está dizendo: aí, os homens funcionam, mas eu não funciono. Um Deus que gera milagres não tem a ver com funcionamento. Funcionamento é mecânico, mas o fluir é orgânico. Deus está falando: ei, isso é quem eu sou, isso é quem eu sou. Milagres, isso é quem eu sou. Cura, isso é quem eu sou. Provisão, isso é quem eu sou. Eu não posso negar a mim mesmo, eu não posso negar a minha natureza. Isso é quem eu sou. Ei, e sabe qual é a boa notícia? Quando confiamos no grande eu sou, a gente experimenta quem ele é. Então, quando Jesus diz: olha, eu sou o que sou, ele está dizendo: isso é quem eu sou. A minha natureza traz cura, provisão, libertação, liberdade, renovo. É tempo de reconstruir. Então é interessante, Deus sempre vai usar o natural para mover o sobrenatural, e para que isso aconteça, ele sempre vai ferir a lógica. Não tem sentido um peixe que carrega dentro do ventre uma moeda de ouro. É porque a moeda não estava lá. Quando a palavra de Deus liberou, a moeda surgiu. Não haviam milhões de peixes, e ele falou: olha, quando você chegar lá, eu estou atraindo esse peixe para vir até... Não. A barriga daquele peixe estava vazia. A palavra de Deus preencheu com milagre. Assim como foi com Maria, o ventre virgem, Deus preencheu com Jesus.
Assim como foi com Isabel, a mãe de João Batista, aquele que preparou o caminho, ventre estéril, Deus preencheu com João Batista. Então Deus está dizendo: ei, eu preencho o natural com o sobrenatural, e assim eu me revelo para você. Eu preencho o natural com o sobrenatural, e assim eu me apresento para você. Eu preencho o natural com o sobrenatural, e assim eu envergonho a lógica. Assim eu confundo aqueles que pensam que são. Assim eu coloco as coisas no lugar, e quando parece que está tudo desmoronando, eu estou dizendo para você: fique em paz, só está se encaixando. Eu estou colocando coisas em ordem, prioridades em ordem. Eu só quero te chamar a atenção para você perceber que naquilo que você sempre fez e não viu milagre, só porque a minha palavra entrou em cena, o milagre começou a acontecer. É isso que Moisés viveu, é isso que Abraão viveu, é isso que Noé viveu, é isso que Davi viveu, é isso que Pedro viveu, e é isso que nós vamos viver. Você está comigo? Então, primeira chave: as maiores experiências de fé não dependem da lógica, pelo contrário, elas só dependem de uma convicção. Deus fala: Noé, começa a construir. E é interessante, cara, algo que a gente precisa parar para analisar. Quando Noé começa a construir, ele constrói com árvores. O barco que trouxe salvação sobre a casa dele. Deus sempre vai pedir para que a gente faça com aquilo que está disponível. Deus fala: ei, com o pouco que você tem, eu vou fazer tudo o que você precisa. Para aquela mulher que fala para o profeta: eu só tenho um pouco de farinha e azeite. Aí o profeta fala: então vai e faz um bolo para mim, me dá a primeira parte. Mas é tudo que eu tenho, eu e meu filho vamos morrer se a gente não comer. Ei, dá a primeira parte. Ele está dizendo: me dá a oportunidade de gerar o que você precisa, porque toda entrega é uma oportunidade de Deus falar: me dá o pouco que você tem e deixa eu suprir tudo que você precisa. A gente vê isso em vários momentos. A gente vê quando Abraão, ele precisa entregar o que ele tinha de mais precioso. O que acontece naquele monte não tem a ver com o filho que ele conseguiu gerar. Esse não foi o maior milagre, mas foi quando ele disse: Deus, eu estou pronto para entregar aquilo que eu sempre quis. Então, quando a gente chega para Deus e fala: isso é o pouco que eu tenho, Deus gera tudo que eu preciso. Você quer outro exemplo? Moisés. Uma geração inteira sendo assassinada. Todos os amiguinhos dele, todos que nasceram na mesma época, foram assassinados. Um homem fala: olha, mata todas as crianças, para que não haja a possibilidade do libertador que Deus prometeu se levantar no meio delas. E aí o que acontece? A mãe de Moisés, cara, isso é muito poderoso. A mãe de Moisés pega ele e coloca num cesto, e até hoje se chama Moisés por isso. Coloca num cesto, lança sobre as águas. Cara, isso é muito poderoso, acompanha isso. A mãe de Moisés pega uma criança imatura, ainda em formação, não falava, não andava, não sabia nada, não tinha conhecimento das promessas, não tinha conhecimento da palavra. Ou seja, ela entrega dizendo: Deus, esse é o pouco que eu tenho, eu coloco nas tuas mãos. Sabe o que acontece? Tempos depois ele volta. E ele volta como libertador, para trazer libertação sobre o povo. É Deus ensinando para a gente: aquilo que você coloca nas minhas mãos, mesmo que hoje seja pouco, vai voltar no tempo certo para trazer o que você precisa. Apenas confia, entrega, descansa. Um bebê imaturo colocado sobre as águas volta com maturidade para libertar o povo e trazer as promessas que Deus fez para o povo. Deus está dizendo: ei, me entrega o pouco que você tem. Isso não tem a ver com finanças apenas, isso não tem a ver com o teu tempo apenas, isso não tem a ver com o teu serviço apenas, isso não tem a ver com aquilo que você pode dar apenas, isso tem a ver com tudo que você tem e tudo que você é. Deus está dizendo: ei, me dá o teu coração, me dá os teus pensamentos, me dá os teus sonhos, vamos escrever algo juntos, vamos construir algo juntos. Deus, mas o que eu tenho é pouco. Ele está falando: é tudo que eu preciso, eu só preciso do teu pouco, porque não tem a ver com a matéria do que você carrega, mas tem a ver com a entrega que você faz. Quando você diz: Deus, esse é o pouco que eu tenho, Deus diz: é suficiente. Ele nem precisaria do pouco que você tem. Cara, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Ele sempre surpreende a gente. Que palavra rema, Pai, que está fluindo sobre nós. Ele está dizendo: aí, eu nem precisaria disso. Eu não precisaria de um bebê no cesto para levantar um libertador. Eu poderia libertar o povo sem que uma palavra humana fosse liberada. Eu não precisaria dos 5 pães e 2 peixinhos para fazer o milagre. Eu não precisaria. Eu poderia simplesmente dar graças e do nada surgiria o pão que você precisa. Foi assim no deserto. O pão descia do céu e ninguém tinha nada para entregar para que fosse multiplicado. A multiplicação era feita a partir do nada. Já parou para pensar nisso? O pão que desce do céu, multiplicado a partir do nada. Não havia matéria-prima. Então, nos momentos que você disser: eu não tenho nada para entregar, Deus vai falar: ok, eu não preciso de nada para fazer. Mas, entenda isso,
Todas as vezes que Deus pede o pouco que a gente tem, é porque é uma dinâmica no céu, é um princípio. E toda promessa se cumpre quando o princípio se cumpre. Guarda isso no teu coração. Promessas que ainda não se cumpriram, provavelmente é porque ou eu não tenho maturidade para recebê-las ainda, ou porque eu não cumpri os princípios que eu preciso para que elas se cumpram. Todo princípio divino libera um destino profético. Cumpriu o princípio, vai viver a promessa. Cara, não tem como. É por isso que tem pessoas que cumprem princípios e nem são cristãs. A gente fala, cara, por que acontece isso com ele? Porque ele entendeu um princípio e mesmo sem saber, ele está fazendo algo que os céus, eles dizem, olha, ele cumpriu o princípio, ele vai viver essa promessa. Ele é generoso. Mas ele não vai à igreja, mas ele é generoso. O generoso prosperará. Provérbios 11:25. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Existem muitos homens que nunca tiveram encontro com Jesus e são muito mais generosos do que muitas pessoas que falam em nome dele. Então esse cara se move por um princípio e ele vive a promessa que é fruto desse princípio. Agora, fechando parênteses e voltando onde a gente estava, guarda isso no teu coração. Por que Deus pede o pouco que eu tenho? Porque Ele quer ensinar você. Quando Ele fala, ei, vê o que tem para multiplicar. Aí uma criança fala, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Jesus está ensinando algo para a gente. Jesus está manifestando algo didático. Ele está dizendo aí, quando um lanche que alimentava só uma criança é colocado nas mãos certas, alimenta uma multidão. Quando a provisão que era o lanche, a merenda de uma criança é colocada nas mãos certas, ela vai alimentar uma multidão. E ainda tem mais. Os discípulos estão dizendo, a gente não tem dinheiro para comprar o que seria preciso para toda essa multidão. A gente não tem como ir tão longe e comprar tudo que precisa. A gente não teria como transportar tudo que precisa. Sabe, a didática de Jesus é incrível. Ele pega o pouco e transforma em muito. Ele pega o pouco de alguém que ninguém esperava nada e alimenta toda a multidão a partir disso. Aquela criança era uma improvável diante de todo mundo que estava ali. E ele ensina algo para os discípulos, e eu creio que ele quer ensinar algo para a gente também. A Bíblia diz que sobrou tanto pão, que 12 cestos foram cheios. É como se ele falasse para os... e ele ainda foi específico. Recolham tudo que sobrou, coloquem em cestos para a gente levar. Não há desperdício naquilo que Deus faz. Ele está dizendo, não trata como banal aquilo que é sobrenatural. Tenha zelo com aquilo que eu faço. Tenha zelo com aquilo que eu te dou. Tenha zelo com aquilo que eu te entrego. Tenha zelo com aquilo que eu multiplico. Ei, não desperdice o que eu estou derramando. O azeite derramado não é para desperdiçar. A unção que foi confiada não é para desperdiçar. Os milagres que os seus olhos viram não é para você se esquecer. Os testemunhos que essa casa estão vivendo não é para você guardar para você. Deus está dizendo, não torna banal aquilo que é sobrenatural. E sabe outra didática? Ele está dizendo para os discípulos, cada um vai levar um cesto. Cara, isso é muito louco. Por que eles vão levar o cesto? Porque eu fico imaginando no caminho de casa, enquanto eles carregavam o peso dos pães, eles estão dizendo, cara, eu preciso reconhecer, é só uma palavra dele e tudo muda. Eu preciso reconhecer, esses textos estavam vazios, mas uma palavra dele preencheu todos eles. É como se Deus estivesse ensinando no caminho. Enquanto eles carregam, eles vão lembrando, cara, que loucura, esses 6 estavam vazios e uma palavra de Deus. Para que isso? Para no momento em que os 6 estiverem vazios de novo e Jesus não estivesse mais com eles, se houvesse necessidade, eles iam lembrar, peraí, eu só preciso de um cesto vazio, porque aquilo que está vazio aos meus olhos vai ser preenchido aos olhos de Deus. Foi assim o primeiro milagre de Jesus. Jesus está numa festa, acaba o vinho. O primeiro milagre de Jesus acontece na multiplicação de vinho. Mas existe um porquê. Naquela época o vinho significava a alegria da festa. O vinho significava a alegria. Então se faltava vinho, representava a ausência de alegria, representava a ausência de graça, de favor diante daquela família. Então um casamento era celebrado por dias. Eles chamavam todo mundo que eles conheciam, eles chamavam a comunidade, todo mundo celebrava junto. Então o vinho dizia, olha, existe alegria, nós estamos celebrando. É por isso que Maria insiste. Provavelmente eles conheciam aquela família. Eu não consigo imaginar Jesus entrando de penetra numa festa de casamento. Você está comigo? Eu não consigo Jesus falando, e aí, qual que vai ser a boa de hoje? E alguém fala, cara, tem uma festa de casamento. Vamos lá. Ele foi convidado para estar lá. Cara, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Ele foi convidado para estar lá. Deixa eu te falar uma coisa. Tem milagres que faltam às vezes na nossa casa porque Jesus não está na lista da nossa festa. Jesus, eu preciso de um milagre no meu casamento. A pergunta é, você colocou o nome de Jesus na lista da festa? Jesus estava lá. O milagre aconteceu porque Jesus estava lá. O vinho acabou e Jesus resolveu porque Ele estava lá.
O milagre era necessário e ele aconteceu porque ele estava lá. A segurança que você precisa é só a convicção de que Jesus está onde você precisa. Preciso de um milagre na minha casa. A pergunta é: você já deixou Jesus tomar o lugar da tua casa? Preciso de um milagre na minha empresa. Você já convidou Jesus para dentro da tua empresa? Talvez você nunca orou dentro da tua empresa. Eu não estou falando para você fazer algo religioso. A partir de hoje é obrigatório a oração antes. Não. Deixa as pessoas perceberem que você trouxe Jesus para aquele lugar. E elas vão ver que Jesus é quem fez o vinho multiplicar quando a alegria estava acabando na festa. Jesus só fez milagre naquela festa porque colocaram o nome dele na lista. Isso é muito poderoso. E aí sabe o que acontece? Fechando esse parênteses e voltando, acaba o vinho. Maria, ela insiste com Jesus, e eu creio que esse é um princípio. Eles foram convidados para estar lá, eu tenho plena convicção disso. Então, a preocupação de Maria vai muito além de um elemento no buffet. Maria não estava preocupada com, cara, acabou esse tipo de comida. Tinham outros tipos. Mas o simbolismo do vinho era muito específico. É como se Maria dissesse: ei, filho, a gente conhece essa família. Eles estão passando vergonha porque a alegria da festa acabou. Então, na verdade, o que Jesus fez foi salvar a festa. Jesus saved the party. Jesus salvou a festa. Ele falou: não vai acabar, porque eu estou aqui. E eu quero liberar isso sobre você. Em momentos em que parece que as luzes estão se apagando, parece que o milagre não vai acontecer, parece que o romper, Jesus está falando: ei, fique em paz, sou eu quem salvo a festa, sou eu quem dou a última palavra. Então faz o que você tem e deixa eu fazer aquilo que só eu posso. Traz para mim algumas talhas. E eles trouxeram talhas utilizadas para purificação, encheram de água. Então Jesus diz: olha, encha de água até a boca, cada uma delas. E assim fizeram. E a gente aprende uma outra coisa com Jesus: só faz o que eu te direcionei e tenha certeza que você vai colher o que eu te prometi. E às vezes a gente não está vivendo alguns milagres porque Deus dá uma direção uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e a gente ainda está reclamando com o vinho que acabou. Jesus fala: faça isso. mas ele está falando: olha, desculpa, mas murmuração não gera milagres. Posicionamento sim. Reclamação, o quanto você reclama do que não aconteceu, não vai te dar o que você precisa. O teu posicionamento vai. Então Jesus está dizendo: só faz o que eu pedi. Assim como foi com Pedro, naquela moeda de ouro na boca do peixe. Assim como foi com os discípulos, quando ele diz: traz o que vocês têm, eu vou multiplicar. Assim foi também com aquele primeiro milagre. E a Bíblia diz que ele transforma a água em vinho. Cara, isso é muito poderoso. Eu nem consegui pregar, por isso que as 2 mensagens são diferentes, mano. Deus está aqui, amém? Tem alguém recebendo algo de Deus? E existe algo poderoso, cara, no milagre que a gente precisa entender. Se Deus tivesse multiplicado, presta atenção nisso, se Deus tivesse transformado aquela água em água com gás, seria estúpido, fala a verdade. Deus fala: pode experimentar. Aí eles pegam e começam a experimentar. O que virou? Virou água com gás. Cara, isso é muito forte. Pastor, isso seria estúpido, eu sei. Mas é isso que acontece quando a gente está em Deus e não deixa Deus transformar quem a gente é. A gente continua tendo a essência que tinha, a natureza que tinha, mas o que mudou foram algumas características. Então, eu não entendi, eu vou te explicar. Alguém que está em Deus, mas não permite que Deus transforme a sua natureza, é como se Deus tivesse transformado água em água com gás. A natureza é a mesma, o que mudou é que alguma coisa foi acrescentada em você. Mas o que Deus tem para você não é mudar características, mas mudar a tua essência. É pegar a água e transformar em vinho. É pessoas olharem para você e não reconhecerem mais quem você é em relação a quem você era. O sabor mudou, o cheiro mudou, a textura mudou, tudo mudou. Por quê? Porque Deus não quer mudar a tua estética, Deus quer mudar a tua genética. Deus não quer mudar características, Deus quer transformar a tua essência. Deus não quer mudar algumas coisas em você, Deus quer mudar você por inteiro. Ele quer fazer novas todas as coisas. É por isso que só existe o novo de Deus quando morre o velho. Só vai ter o novo de Deus em você quando morrer o teu velho. Quando morre o velho homem, nasce o novo homem. Quando morre o meu passado, nasce o futuro em Deus. Quando morrem as minhas vontades, nasce a vontade de Deus. Quando morrem os meus planos, nascem os planos de Deus. Quando morrem os meus projetos, nascem os projetos de Deus. Quando eu falo: Deus, eu cansei de tentar do meu jeito, Deus fala: então fique em paz, deixa que eu vou fazer do meu. Parece óbvio que eu estou falando, mas eu quero te lembrar uma coisa aí. Deus sabe o que está fazendo. Deixa Deus ser Deus. Pastor, mas eu não entendo. Ele não te chamou para entender. Você jamais entenderia.
Pastor, mas eu não sei como vai ser. Ele não te chamou para saber. Primeiro tópico da mensagem, eu vou ter que terminar sem entrar nos outros. A gente prega no final da noite. Mas não faz lógica. Ele não chamou para você se mover por lógica. Aí chega uma hora que a gente fala assim, cara, então, eu desisto de tentar entender. Aí Jesus fala, até que enfim, agora eu posso começar a fazer. Porque você entendeu que não tem a ver com entendimento, mas tem a ver com convicção. Naqueles momentos que a gente fala, cara, não faz sentido. Deus começa a fazer. Deus não tem lógica. Então eu vou começar a fazer. Deus, eu não sei como vai ser, mas eu sei, confia em mim. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A lógica é envergonhada quando Jesus entra em cena. A doença é envergonhada quando Jesus entra em cena. Diagnósticos são envergonhados quando Jesus entra em cena. Sabe, um prognóstico fala a respeito de algo que foi diagnosticado antecipadamente ou de algo que você acredita que vai acontecer. Então tem doenças ou cenários que pessoas, analistas, técnicos, eles enxergam antes de todo mundo. Então eles dizem, olha, o cenário é de recessão nos próximos meses, o cenário é de problemas nos próximos meses, o cenário é, ou seja, eles estão fazendo algo futuro, eles estão dizendo do que vai acontecer, e eles têm sabedoria para isso. Às vezes acontece algo que é um diagnóstico, ou seja, foi feito depois do que aconteceu. E não sei se você sabe, quando alguém morre, é necessário ser emitido um laudo. Ou seja, alguém precisa dizer o que aconteceu para que aquela morte acontecesse. Mas sabe o que é interessante? Tanto para mover o sobrenatural antes que aconteça, como para mover o sobrenatural depois que aconteça, Jesus continua sendo suficiente em ambos os casos. Então, antes da doença chegar, Ele pode liberar a cura sobre você se você confiar e descansar. Pastor, mas e depois que a doença chegou? Também, Lázaro estava morto e ele já fedia. Qual é o diagnóstico? Morte. Qual é o estado? Decomposição. Quais são as características? Ele fede. Como é que está o povo ao redor? Desesperado. Existiam carpideiras, o povo está em crise. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que alguns entre si começam a questionar: esse não é aquele que cura? Esse não é aquele que cura os cegos, que cura os surdos? Esse não é aquele que faz o paralítico andar? Porque ele não chegou antes? Esse é o problema da criação, tentando dizer para Deus o momento que ele tem que entrar em cena. Se você tivesse chegado antes, se você tivesse feito assim, se você tivesse... E Deus está falando: really? Vocês querem dizer para mim o momento que eu tenho que entrar? A cena fui eu quem construí. Os personagens dessa história também. Então Deus está dizendo: ei, eu sou o diretor da história. Fique em paz, eu sei aonde ela vai acabar. Então o povo está dizendo: se ele tivesse chegado, o se rouba o sobrenatural de muita gente. A gente fica fazendo conjunturas, a gente fica pensando: se eu tivesse fechado aquele negócio, se eu tivesse aceito aquela proposta, se eu tivesse, se. Você está dizendo que dependia mais de você do que de Deus, e Deus está dizendo: eu não dependo dos sis que você pode dar. Eu só dependo do sim que você pode dizer. Se você disser sim, eu aceito, sim, eu confio, sim, eu descanso, sim, eu mergulho, sim, eu entrego. Esquece os sis e me dá o teu sim. É tudo que eu preciso para fazer o novo. O time de louvor pode chegar. Eu estou finalizando. Sim, sim, Senhor, nós cremos. Então qual é o cenário? Morte. Qual é o estado? Decomposição. Como é que está o povo? Alvoroçado. Como é que está a multidão? Em crise. Como é que está Jesus? Jesus chega diante do túmulo e ele faz um convite só. Eu sou apaixonado nesse milagre, porque esse milagre representa aquilo que o Evangelho faz cada vez que a gente prega. Eu creio nisso, cara. Eu tenho esse temor. Alguém pode estar ouvindo falar de Jesus pela última vez. Tem dezenas de Lázaros me ouvindo agora exatamente, e a palavra que eu tenho para você é: vem para fora. Sai do lugar da tua crise, vem para o lugar do teu milagre. Jesus está te chamando para fora. Vem para fora. Pastor, mas o meu coração está fechado. Não tem a ver com o que você ouve. Lázaro não ouviu nada do que Jesus falou, mas a criação ouviu e se submeteu ao que ele disse. Então Jesus do lado de fora diz: ei, Lázaro, vem para fora. E ele ouviu o convite. Isso que é o mais louco. Eu já preguei sobre isso inúmeras vezes, mas vai soar como novo no teu coração. Deixa Deus invadir você. Presta atenção. Lázaro vem para fora, mas antes disso algo acontece. O povo rola a pedra.
Jesus está dizendo: ei, rolem a pedra. E esse é o motivo pelo qual nem sempre a gente vive milagre, porque a gente está esperando Jesus rolar pedra. Jesus não rola pedra, Jesus ressuscita mortos. Rolar pedra significa você fazer o natural, o que você pode, o que você consegue, e o restante, aí é só Deus quem faz, irmão. Deus está falando aí, rola pedra e não se incomoda com o cheiro do que parecia morto. Fique em paz, eu vou fazer ele voltar a viver. Sabe outra coisa incrível? E eu estou terminando aqui. Depois que Lázaro vem para fora, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem: retira dele as ataduras. Ei, Lázaro estava vivo, mas ainda estava preso. Talvez exatamente assim que você está. Você está vivo, mas ainda está preso. Você já viu Jesus tocar em você, você já experimentou algo novo, mas você ainda está preso em algumas ataduras, amarras, sejam emocionais, sejam físicas, sejam pensamentos, sejam ideias, talvez ideias erradas a respeito de quem Deus é, talvez ideias erradas a respeito de quem você é, e Deus está falando: ei, eu já te trouxe para fora, mas por que eu não consigo romper, Deus? Porque existem algumas coisas que ainda te prendem, existem algumas amarras que ainda te impedem, existem algumas coisas que ainda dizem para você: não vai dar, você não vai conseguir, não vai acontecer. E então Jesus dá uma ordem, ele diz: ei, vocês que fluíram no natural e removeram a pedra, agora uma vez mais fluam no natural e removam as amarras. E depois que todas as amarras são retiradas, então Jesus diz: ei, dá comida para ele está com fome. É como se Jesus dissesse: ei, eu sei do que você precisa, fique em paz. Eu sou quem traz você da morte para a vida, eu sou quem tira as amarras que te prendem, e eu sou quem provê aquilo que você precisa também. Fique em paz, eu continuo sendo Deus, e o que eu falo continua se cumprindo. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Cara, quanta vida de Deus fluindo. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã, Jesus. Obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado pelos teus milagres, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Nós queremos há poder no teu nome para curar, há poder no teu nome para libertar, há poder no teu nome para liberar destinos, há poder no teu nome para mudar histórias, há poder no teu nome para ressuscitar mortos, há poder no teu nome, Pai, para reescrever a história, há poder no teu nome para apagar o passado, estabelecer o futuro, há poder no teu nome, Jesus, para confundir os que pensam que são e estabelecer aqueles que o Senhor diz que são. Pai, há poder no teu nome para que toda palavra profética liberada no ambiente de fé, de milagre, se cumpra. E nós cremos e nós declaramos, Pai, a tua vontade é melhor do que a nossa, os teus caminhos são melhores que os nossos. Então faz o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Feche teus olhos onde você estiver, a gente vai ministrar esse louvor. Eu quero te fazer um convite: tira tudo que te distrai, feche teus olhos e deixa Jesus invadir você. Existem milagres disponíveis para você hoje. Se você crer e não duvidar, certamente você vai experimentar o maior romper da tua história, em nome de Jesus. Salmo 145, 3 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado, a sua grandeza não tem limites, e uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos seus feitos, e eles anunciarão os seus atos poderosos. Primeira chave que eu quero compartilhar sobre grandeza é que é a intolerância com o seu presente que vai construir o seu futuro. Porque você é responsável por tudo aquilo que você permite. Você é responsável por tudo aquilo que você tolera. O preparo, irmão, fala a respeito de alguém que olhou para o que está vivendo, olhou para o que Deus chamou para viver, e ele não aceita mais nada abaixo das suas promessas. O preparo para ser grande fala a respeito de temporadas em que a gente está em busca de um lugar que Deus nos prometeu, a gente está em busca de promessas que Deus nos confiou, a gente está em busca de lugares que Deus vai nos colocar, a gente está em busca de milagres que Deus disse que faria, irmão. O preparo é quando a gente não chegou ainda num lugar, mas a gente já caminha como se tivesse chegado. O preparo para quem está em Deus não significa esperar que Deus faça. O preparo para quem está em Deus é saber que Deus vai fazer, e por isso eu já caminho à altura, como se Ele já tivesse feito. Deus não vai nos colocar para assumir reinados enquanto não caminharmos como príncipes. Deus não vai nos colocar para liderar comunidades enquanto nós não liderarmos nas pequenas coisas. Deus não vai nos dar grandes recursos enquanto nós não formos fiéis nas pequenas porções. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. O que é isso? É um tempo de preparo para ser grande.
Por que nem todo mundo vive grandeza? Porque nem todo mundo é fiel no preparo. Deus dá pouco, eu sou infiel no pouco. Deus nunca confio muito. Deus me dá uma célula para liderar, eu lidero um GC, mas eu não consigo ver isso como algo grandioso. Eu acho que isso é muito pequeno para aquilo que eu poderia fazer. Eu tenho muito potencial, meus líderes não olham para mim, as pessoas não me notam, são só 20 pessoas. Então Deus olha para isso e fala: se você não se alegra com 20, você não está pronto para 20 mil. Eu lembro, irmão, que quando eu dizimava R$200, R$300, eu tinha uma alegria de poder pegar um envelope, colocar R$300. Para mim na época era uau, eu estou me desprendendo de R$300 para poder derramar isso. Jesus, meu coração é seu, eu estou aqui, ó, isso aqui é para provar que o dinheiro não me tem. Então Deus olha para isso e fala: ele está pronto para se desprender de 300, ele está pronto para se desprender de 3.000. E aí chegou o momento de me desprender de 3.000 e Deus fala: ele está pronto para se desprender de um pouco mais. É assim com recursos, é assim com talentos, é assim com situações, estações. Deus está sempre pronto para promover quem foi aprovado. Você só vai ser promovido no lugar onde você foi aprovado. E você só vai ser aprovado no lugar onde você foi testado. Só existe grandeza em quem viveu preparo. Porque Deus nunca confia a meninos algo que Ele gostaria de entregar a homens. Você está comigo? Diga amém. Eu amo falar sobre o preparo porque eu faço parte de uma geração ansiosa que ama queimar etapas. Eu falei sobre isso algumas semanas atrás. Tem um apóstolo, o apóstolo Joel, e eu vi um Reels dele que eu achei maravilhoso. Ele disse: muitas pessoas na minha igreja perguntam: apóstolo, eu quero fazer o que você faz para viver o que você vive. E ele fala: isso agora é fácil. As pessoas me vêm preparando uma mensagem, liderando uma igreja próspera, chegando num bom carro, vivendo uma boa vida, tendo filhos bem criados, vivendo promessas na minha casa, vivendo um casamento saudável. E as pessoas olham para o que eu estou vivendo e elas pensam: eu quero fazer o que você faz para viver o que você vive. Mas ele disse: se você quer viver o que eu vivo, você não precisa fazer o que eu faço, você precisa fazer o que eu fiz. Você quer viver o que o pastor Márcio vive? Poder ter os netos assentados à mesa, poder transferir a liderança para um filho, poder ter uma igreja saudável, poder ver nações sendo tocadas, poder ver, depois de 50 anos, se jubilando e vendo os frutos do seu penoso trabalho. Você quer viver o que ele vive? A gente precisa fazer o que ele fez. Lagoinha foi marcado por estações em que o pastor Márcio raspava a cabeça, fazia votos, pregava descalço, andava em aeroportos descalço, fazendo votos. Deus, eu quero alcançar o teu coração, eu quero ser humilde, eu quero viver milagres, eu quero que a minha igreja viva um romper. Lagoinha já foi marcado por tantas e tantas e tantas estações, várias delas eu nunca ouvi falar, fiquei sabendo esses dias, que algumas décadas atrás, quando o pastor Márcio fez um voto, pessoas começaram a se solidarizar e fazer votos com Deus também. E alguns barbeiros de Belo Horizonte começaram a ficar na frente da porta da igreja, porque as pessoas saíam dos cultos, faziam votos, raspavam a cabeça, e começou a mover de milagres e de avivamento, de busca e de fome. Então a gente olha para tudo que está acontecendo hoje e fala: é simples, é só fazer o que eles fazem. Não é tão simples, você precisa fazer o que eles fizeram. Queremos viver o que Daniel viveu, precisamos fazer o que Daniel fez. Queremos viver o que Davi viveu, precisamos fazer o que Davi fez. Queremos viver o que José viveu, precisamos fazer o que José fez. Alguém está comigo? Diga amém. É durante o preparo que Deus separa meninos e homens. É durante o preparo que Deus testa as nossas motivações. Tem coisas que levam tempo porque precisam levar tempo. Porque o tempo, ele é tão poderoso, irmão. Ele não tem boca, mas ele fala. O tempo não tem mãos, mas ele move muitas coisas. Uma das coisas mais poderosas que o tempo faz é testar as nossas motivações. O tempo deixa claro se aquilo que a gente diz que deseja é só uma empolgação ou é um propósito de vida. Tem gente que começou a fazer algo para Deus e porque não foi visto parou. O tempo deixou claro que nunca foi para Deus. Tem gente que começou a fazer algo buscando a aprovação do seu líder, o seu líder nunca aprovou e ele parou de fazer. Está muito claro que nunca foi para Deus. O preparo, irmão, ele passa por momentos de invisibilidade. Você vai fazer coisas que ninguém vai ver. O preparo, ele passa por momentos de rejeição. Você vai fazer coisas que Deus pediu para fazer, mas nem todo mundo vai aprovar.
O preparo, ele passa por momentos de escassez. Você não tem o que precisa, mas você vai precisar crer que Deus vai suprir o que falta. O preparo fala a respeito de tempos de retaliação, porque para você falar de um Deus que protege, você vai precisar ter sido protegido quando alguém te perseguiu. O preparo vai te levar a lugares em que a sua alma vai desejar ficar ansiosa, porque para falar da paz que excede todo entendimento, a gente vai precisar passar por estações em que a gente vai precisar abrir mão do direito de entender. O preparo coloca todo homem em lugares em que só Deus pode fazer algo, e quando você vê Deus fazendo no futuro, quando novos gigantes se levantarem, quando ondas ainda mais altas vierem, você vai saber que o Deus que fez no passado vai fazer de novo. Por quê, André? Porque eu fui experimentado. Porque eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho, como diz Paulo. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Homens experimentados recebem de Deus grandes desafios. Homens que ainda não são experimentados recebem de Deus estações que são difíceis. José, enquanto menino, foi colocado em cadeias. Paulo, em prisões. Davi, em desertos. Mesaque, Sadraque e Abidnego, em fornalhas. Daniel, em covas. Para alguns de nós, olhar para isso é pensar que Deus se esqueceu de nós, mas para aqueles homens, para eles estava muito claro, isso é só um preparo de Deus para uma nova estação que Ele vai me colocar. Quando Deus pede para Abraão seu filho, Ele não queria o filho de Abraão, Ele queria testar o coração de Abraão, e quando o coração de Abraão foi aprovado, o legado de Abraão se estabeleceu. Milhares de anos depois falamos sobre os heróis da fé. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé é citada pela igreja até o fim dos tempos. Por quê? Porque homens que viveram o tempo do preparo, viveram o tempo da grandeza. Você está comigo? Irmão, olha para mim. Caminhar em grandeza não é uma opção, é a única opção. Fomos chamados por Deus para sermos grandes. Isso não é teologia da prosperidade. Eu não estou falando só de recursos financeiros. Eu estou falando de caráter, eu estou falando de visão, eu estou falando de unção, eu estou falando de autoridade, poder de mando. O dunamis de Deus que foi colocado em nós, o poder explosivo que gera mudança, a autoridade de Deus que foi confiada a nós, a chave do reino, e aquilo que ligarmos será ligado, aquilo que desligarmos será desligado. A unção criativa, a forma pela qual Deus se revela para a criação, o poder criativo, Ele abre a boca e novas realidades se estabelecem, Ele libera uma palavra e novas realidades acontecem. A Bíblia diz que carregamos na nossa língua o poder de vida e de morte. Então, se você não profetiza, você está deixando de usufruir de parte do poder e autoridade que Deus te confiou. Se você não declara, você está deixando de usufruir de parte da autoridade, da palavra da fé que Deus te confiou. Você está comigo? Irmão, olha para mim. Caminhar em grandeza fala a respeito do nosso DNA profético, fala a respeito da nossa identidade nos céus, fala a respeito da nossa filiação. A Bíblia chama ele de leão da tribo de Judá. E você não precisa estudar muito a biologia para saber que filho de leão é leão. Então caminhar em grandeza não significa você se moldar para caber no lugar, significa você só saber quem você é e andar à altura disso. Quando o leão chega no ambiente, ele não precisa se apresentar, todo mundo sabe quem ele é. Olha que interessante, o leão não é o animal mais rápido que existe, ele não é o animal mais forte que existe, ele não é o maior animal que existe, ele não é o animal mais pesado que existe. Mas quando o leão entra numa sala, todo mundo sabe que ele entrou. Se entrasse um leão aqui agora, quando você ouvisse o rugido dele, você ia procurar a primeira porta de incêndio, você ia sair correndo, sem olhar para trás. Quando a Bíblia
nos chama para andar à altura da identidade que temos, significa que a gente vai perder menos tempo se justificando, e a gente vai ficar no lugar onde Deus nos justifica. A gente vai perder menos tempo se esforçando, a gente vai ficar no lugar de descanso onde Deus faz por nós. A Bíblia diz que aqueles que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. A gente vai ficar se cansando menos para conquistar aquilo que pela fé a gente já recebeu. Caminhar em grandeza, irmão, faz parte da nossa identidade. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!